Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui em nosso canal. A nossa escola Santa Rita de Cássia, ela tem a grande missão de ir orientando vocês, de ir conduzindo vocês através das ferramentas administrativas e através também da conscientização de como vocês conseguem se tornar cada vez mais, digamos assim, conscientes daquilo que vocês estão fazendo, realizando no dia a dia. É muito importante e interessante que vocês de fato consigam expressar na totalidade aquilo que vocês almejam fazer com uma consciência muito elevada e com uma exatidão muito grande para que o seu resultado ele seja cada vez mais expressivo e as suas ações sejam cada vez mais assertivas. Isso tem uma diferença muito grande. E como que nós fazemos isso? Através do conhecimento, através do estudo e da busca por uma identidade. Uma coisa que eu gostaria de trazer para vocês. Busque a sua identidade. Busque definir quem você é. Busque definir a sua missão. Como é que você faz isso? Olhando para dentro de você e analisando de fato o que te move, o que te faz arrepiar, qual ambiente você de fato gostaria de estar, o que você gostaria de estar fazendo. Isso de fato vai mudar muito a maneira com que você se posiciona, tá ok? Uma coisa que nós trazemos aqui, nós estamos numa trilha de vendas. Falando de vendas, nós acabamos falando um pouco de reciprocidade, nós falamos um pouco de algumas técnicas de empatia, nós viremos falar a técnicas de escassez do Cialdini, mas é muito importante que você defina quem você é, quem você quer atender, que ambiente você quer estar. É muito importante que você defina o que você quer fazer. Porque somente definindo o que você quer fazer, você consegue de fato entregar muito para o seu cliente. Você consegue entregar muito mais valor para aquela pessoa que você está de fato delineando dentro do contexto que você vive, tá ok? Pessoal, sem mais delongas, nesse nosso nessa nossa aula hoje, eu gostaria de trazer para vocês, deixa eu pegar uma janela aqui. Nós iremos trabalhar um pouco, pessoal, a respeito de algumas situações que eu vou trazer para vocês. São três situações que nós iremos trabalhar. Calcular o custo, preço de venda e prestação de serviço. Nós iremos trabalhar o EBITDA e nós iremos trabalhar o ponto de equilíbrio, tá ok? E eu tenho três simuladores. Eu tenho o simulador de ponto de equilíbrio, eu tenho o simulador de quanto vale a sua hora e eu tenho um simulador do EBITDA. Por que que nós iremos fazer uma aula, galera, focada nesse contexto para você? Porque nós iremos trabalhar essa aula? Por que que nós iremos trabalhar isso juntamente com você? Porque é momento de nós começarmos a aprofundar um pouco em nossas atividades. É necessário, o nosso canal ele também vai ganhando juntamente com você uma métrica, um norte, tá ok? Então, é, né, só na atividade diária que você consegue ir refinando as suas preferências, que você consegue ir dando cabo para a sua missão, visão, valores. É no dia a dia, é no processo, tá ok? Por exemplo, eu tenho uma especialidade gigantesca com a metodologia japonesa chamado Lean Manufacturing. O que é Lean Manufacturing? Significa manufatura enxuta. Então eu tenho 15 anos de expertise em manufatura enxuta. Então, o que é, Rodrigo, manufatura enxuta? É você simplificar processos produtivos. Gente, são 15 anos verdadeiramente dentro da indústria, aplicando Kaizen, aplicando Just in Time, aplicando 5S, aplicando VSM, aplicando várias ferramentas do Lean Manufacturing. Então, o que acontece? Eu consigo traduzir uma realidade muito, muito interessante. Os 5 S's, os 5
as 5 premissas japonesas para a organização. Então, e precisa de toda uma postura pessoal para que você torne aquilo permanente e não só pontual. E aí nós vamos descobrindo que profissionais que detêm esse conhecimento, eles são escassos. Então nós vamos entendendo qual que é a nossa linha. Hoje trabalhar com comércio, trabalhar com serviço, muitas vezes eu coloco a metodologia Lean dentro desse contexto. Então acaba ajudando. Tem o Lean Management. O que é Lean Management? É administração enxuta. É uma administração bem mais que reduz desperdícios e trabalha nos custos, ok? Hoje a minha ação é ir direto nos custos. Então eu tenho uma especialidade muito profunda em trabalhar com custos. Como? Reduzindo desperdícios. É algo natural. Então você planta a redução de desperdícios e você vai colher custos menores lá na frente. Então é todo um contexto de metodologia. A metodologia é tudo aquilo que você planta e o resultado da metodologia é a sua colheita. Então é isso que nós temos que analisar. O foco é no plantio, o foco é no método, é na metodologia. Por isso nós estamos estudando metodologias de vendas. Então qual que é a metodologia? Qual é a semente que nós iremos plantar? Então o método, ele é o plantio dessa nossa visão. Então nós temos uma visão, então nós precisamos de um método para começar a plantar hoje, através de ferramentas, escolher a semente correta para entender o cenário futuro. Por exemplo, hoje nós iremos plantar disciplina através do fluxo de caixa, que o fluxo de caixa vai te dar disciplina. Hoje nós iremos entender operação, o custo da hora. Então, tudo isso é controle, análise. Tudo isso é muito importante para que você atinja a sua meta, para que você atinja os seus resultados. Então, isso é de uma extrema importância. Então, eu quero trazer para vocês algumas situações. Então, calcular os custos e preços de venda na prestação de serviço. Eu quero utilizar com você o site do Sebrae, tá ok? Entenda o conceito de preço de vendas e veja como calcular de forma correta o valor dos serviços ou produtos disponíveis. Isso aqui, pessoal, todo mundo erra, tá ok? Afinal, o que é o preço de venda? Saber calcular os custos, e é aqui que eu queria trabalhar com você. Custos. Pessoal, eu estava fazendo eu apliquei um treinamento semana passada, e lá eu abri o treinamento falando por que algumas empresas operando numa rotina normal, vendendo, pagando, recebendo, quebram em plena operação, porque elas não conhecem os seus custos. Nós estamos falando de vendas, nós estamos falando de aumento de vendas, nós estamos falando de estratégia. Perfeito, mas agora nós vamos dar uma pausa e falar um pouco desses custos, porque quando eu peço qual que é o custo, qual que é o seu custo fixo, você sabe, e eu estou um pouco estranhando porque a galera não sabe. Pessoal, eu estou um pouco perplexo porque a galera não conhece os seus custos e a galera está operando. E aí, depois a galera fica fatigada e a galera não conhece os seus custos, elas não conhecem as suas fontes, ela não sabe o que é um custo fixo, ela não sabe o que é um custo variável, ela não consegue trabalhar por projeto, ela não consegue entender que cada serviço prestado é um projeto e dentro daquele projeto ela precisa ter todos os custos, todo um centro de custo para aquele projeto. É muito importante que você tenha um plano de contas. Ah, Rodrigo, ficou complexo, mas tem coisa que não tem como desmistificar demais. Aí é onde entra o papel do consultor e o papel do mentor, o papel do profissional. Tem coisa que é mais profundo, tá? Então nós vamos ver custos. É, E preço de venda na prestação de serviço é muito importante para os pequenos negócios empresariais, formado pelas micro e pequenas empresas, pois dá um maior controle das despesas, o que é necessário para manter as contas sempre em dia e não perder benefícios. Mas esta é uma dúvida recorrente entre muitos empreendedores.
A falta de informação ou não utilização de ferramenta contábil prejudica a tomada de decisão. E aqui eu quero trazer outra coisa para vocês. Principalmente quem é autônomo, principalmente quem é médio, quem é pequeno, quem é micro, acaba que não mandando todas as informações para a contabilidade. Isso aí acaba que não tem. A contabilidade, ela precisa de todas as informações para que ela possa gerar um relatório fiel da sua operação. Hoje existe um elo muito fraco na contabilidade, porque eles aceitam qualquer coisa. Não, é necessário que você ou tenha um fluxo de caixa no seu. É imprescindível que você tenha controle, que você anote absolutamente tudo que está acontecendo nas suas operações. Onde eu fiquei muito alegre em prospecção com algumas pessoas. Ontem eu acabei mandando mensagem para uma empresária, ela falou: Rodrigo, a nossa loja, ela até quer ser, o Sebrae até pediu para usar a nossa loja como modelo, porque nós temos o nosso fluxo de caixa é muito organizado, nós temos algo muito interessante aqui, muito controlado. Gente, só de você ter a informação da sua empresa, você consegue extrair a informação necessária, os seus custos. E aí dá para a gente utilizar as fórmulas para entender a margem de contribuição, os retornos do investimento que você faz, o ROCE, que é a capacidade operacional, capacidade de produzir dinheiro da sua empresa, o EBITDA, que é a capacidade do lucro operacional, a sua operação central, será que ela está gerando de fato? Então tudo isso ajuda, galera, a você ir tomando consciência. E aí, às vezes, por que eu dei uma pausa na técnica de venda? Porque às vezes você começa a vender, mas você está vendendo abaixo do seu custo e você nem sabe. Às vezes você é um prestador de serviço e está precificando seu serviço errado, porque você fala assim, mas eu... Beleza, mas eu presto serviço, é lucrativo. Mas às vezes você está deixando dinheiro na mesa porque a inflação não perdoa. Então, o custo da sua operação, ele é maior do que o preço que você está cobrando. E às vezes você está achando que está nadando de braçada. E não está tomando decisões erradas. Está trabalhando bem mais, você está labutando mais, ok? Então a falta de informação contábil, de você ter as informações. Por isso, o gestor deve enxergar o contador como um aliado para os seus negócios. Por outro lado, o profissional contábil deve conhecer os recursos da ferramenta contábil. Pensando nisso, elaboramos esse artigo, tá? Entender o conceito de preço de vendas. O preço de vendas, então, tem o objetivo de gerar uma margem de lucro. Então, o que é precificar? Precificar é eu entender absolutamente quanto que custa para mim o meu produto ou meu serviço. E aí eu tenho uma margem, eu vou olhar para o mercado, eu consigo essa caneta para mim zerar ela, para eu não ficar no prejuízo, eu preciso vender ela a R$ 1. Então, para eu não ficar no prejuízo, ok? A R$ 1, eu preciso vender 400 canetas para depois eu começar a ter lucro. Rodrigo, mas o que significa isso? Tá, então vamos lá. É aí que entra a questão dos custos e você precisa conhecer isso. Nós vamos ficar um pouco preso aqui. Essa aula vai ser um pouco didática, mas para que você possa ter conhecimento das coisas. Eu vou comprar uma lousa digital para eu poder começar a escrever para você as coisas, tá ok? Gente, é de fundamental importância que você atenda esse chamado que eu estou fazendo aqui para você. Preste muita atenção nesse conceito, tá ok? O preço de venda, então, tem o objetivo de gerar uma margem de lucro, até além cobrir despesas como materiais, equipamentos, mão de obra, pagamento de contas e os imprevistos. O preço de venda deve ser competitivo na medida do possível, ser melhor do que a concorrência e deve permitir a manutenção do cliente e a expansão das vendas. É importante de calcular os custos e preço de venda. Calcular os custos
com uma ferramenta contábil, ajuda o empreendedor no desafio de encontrar o preço ideal para não ter prejuízo quando for cobrar os clientes. E mais uma vez, você deve lembrar, o seu contador é o seu melhor aliado. Para decidir sobre o preço da venda na prestação de serviço, é preciso, além de conhecer todos os custos das despesas, que aqui é uma coisa que nós não fazemos, é conhecer os nossos custos das despesas. Por quê? Porque nós não anotamos as coisas. É muito importante nós entendermos o seguinte: você é prestador de serviço, então você pegou um serviço. É muito importante que você tenha aquele serviço como um projeto. Por quê? Aquele serviço ele vai te gerar ele vai te gerar despesas, ele vai te gerar custo, tempo de trabalho e ele vai te gerar uma receita, ele vai te gerar lucro. Então você empacota aquilo e preserva. Ah, demorei 3 meses para realizar esse. Então, isso aqui é um projeto. Esse é outro projeto. Esse é outro projeto. Você trabalha por projetos. É muito importante você enxergar cenários de projeto, você que presta serviço, ok? Assim, os preços calculados por fórmulas servirão apenas como um referencial para comparação com os mercados. Por quê? Porque você conhecendo o seu custo, você conhecendo a sua operação, fica muito mais fácil de precificar. É muito importante você entender vários cenários para você aprender a se controlar. E como calcular os custos e preço de venda? Então vamos lá. O preço de venda precisa sempre ser visto, o preço de venda precisa sempre ser revisto, seja pelo aumento do preço de compra de materiais, empregado na prestação de serviço, por exigência dos consumidores ou pela concorrência, e assim se enquadrar nas regras do mercado. Algumas terminologias. Para fazer o cálculo, os conceitos utilizados na área dos custos são custos fixos, os custos variáveis, os custos diretos, os custos indiretos. Então vamos lá, vamos entender esse conceito aqui, ó. Custos fixos, todos os gastos que não variam em função dos volumes produzidos. Eu quero te dar o exemplo do aluguel. O aluguel, você produzindo ou não, ele vai vir ali naquele contexto, tá ok? Então você precisa colocar. Funcionário, se você tem. Então você contratou 30 dias. Produzindo ou não, no final do período você vai ter que pagar o seu funcionário. É um custo fixo, tá bom? Independentemente do volume da sua produção, você tem esse custo. Isso é um custo fixo. Temos a água, nós temos outros custos, algumas taxas que são fixas, tá? Internet, algum serviço que você, escritório, alguma assinatura, por exemplo, mensalidade do sistema. Então existem uma série de contextos que você utiliza para que você possa de fato colocar como custo fixo, independentemente se você produz ou não. Esse custo ele incide dentro do seu mês, tá beleza? Então, custo fixo ele tá desmascarado aqui. O custo variável, gastos que variam proporcionalmente aos volumes produzidos, tá beleza? Então eu peguei, vou produzir essa caneta. Não, gosto de dar o exemplo do lavador. O lavador, montei um lavador, contratei dois meninos para poder me ajudar. Eu vou ficar na gestão e os meninos vão lavar o carro, beleza? Eu contratei um salário ali para eles, mais uma comissão por carro lavado. Então eu tenho meu aluguel do espaço, tá? Eu tenho a energia elétrica, eu tenho uma água e tenho uma série de contextos que, independentemente se eu lavar carro ou não, eu vou precisar pagar, certo? Então esses são meus custos fixos. Entrou um carro para lavar no dia 1 do 1 do ano X, certo? Aquele carro ele entrou para lavar, beleza. Ali eu vou ter que gastar o shampoo para o carro, vou ter que gastar o Solopan, eu vou ter que gastar uma determinada quantidade de... E aí, dependendo do nível de controle que você organiza, você mede o tempo de que você vai gastar lavando aquele carro e pode padronizar até a energia, a água, quanto que você gasta, vai depender do seu nível de controle, porque você pode inserir isso no seu custo variável, ok? Mas
isso precisaria de um nível de controle muito apurado. Vamos voltar. Então você tem o shampoo, você tem o Solopan, você tem lá o pano, a flanela, ou isso. Ou seja, toda vez que você lava um carro e você cobra R$ 100 da lavagem daquele carro, você precisa lembrar que desses R$ 100 você tem, claro, vamos supor que você gaste 1 litro de shampoo para lavar o carro, que você gaste 1 litro de Solopan, que você gaste uma flanela e que você gaste, sei lá, 500 ml de cheirinho na hora que acabou de lavar o carro, você joga um cheirinho ali dentro. Então você tem esses quatro. Então você tem um litro de shampoo, 1 litro de Solopan, uma flanela e 500 ml de cheirinho, mais a comissão dos lavadores. Então vamos supor que para você lavar, cobrar R$ 100 de um carro, você teve de custo variável R$ 30. É hipotético. Variável, R$ 30, tá certo? Então você tem 30 para cada carro que você lava, você gasta R$ 30. Então esse é o seu custo variável. Toda vez que entrou um carro, você sabe que você vai gastar R$ 30. Esse é o custo variável. Cada carro, mas você lavou o carro, cobrou R$ 100 e aí você tem o seu custo variável. E aí, pessoal, são duas linhas, porque o custo variável ele cresce à medida que você vai lavando o seu carro. Então, o custo variável ele cresce à medida que vai lavando o carro. Só que o lucro cresce mais, porque se você cobra 100 e tem R$ 70 de lucro em cima de cada lavagem, então você tem R$ 70 você tem R$ 70 de lucro, tá certo? Você cobrou 100, gastou 30, R$ 70 ficou seu. Aqui você já está tirando, vamos um pouco que a gente já esteja tirando absolutamente os lavagens. Aí tem o custo fixo. Por quê? Porque o custo fixo ele está aqui, ó, tá? Ele está aqui, ó. O custo fixo ele está fixo aqui, ó. Então vamos supor que o seu custo fixo seja de, sei lá, R$ 3.000, tá certo? Seja de R$ 3.000. Então, nós precisamos fazer a conta para entender quantos carros eu tenho que lavar para me gerar R$ 3.000. Para eu fazer R$ 3.000, eu vou gastar o custo variável. Então, vai chegar uma hora que o meu custo variável e o meu custo fixo ele vai cruzar. Esse é o meu ponto de equilíbrio, tá? Então, eu necessariamente, necessariamente preciso lavar. Vamos fazer uma conta, deixa eu ver se eu consigo pegar a minha calculadora aqui. Eu preciso pegar R$ 3.000, que é o meu custo fixo. Eu preciso pegar R$ 3.000. Preciso pegar R$ 3.000 e dividir por 70, que é o meu lucro líquido em cada lavagem. Ou seja, eu preciso lavar 42 carros dentro do mês para poder começar a ter uma, um lucro real, tá certo? Porque se eu lavar 42 carros, eu acabei empatando. 43 carros, eu acabei empatando, tá certo? Então por isso que é muito importante que você entenda. Porque às vezes você tá ali, ó. Você na primeira semana você lavou 10 carros. Você falou, nossa, 10 carros. Às vezes você tá lavando ali 30 carros. Não tá. Não, você não tá conseguindo. Por quê? Rodrigo, mas 42 carros vai me dar um. Vamos pôr aqui, igual. Eu cobro 42 carros. Então vamos pôr 43 carros vezes 100, que é o preço que eu cobro, vai me dar R$ 4.300, tá certo? R$ 4.300, 43 carros. Você lembra que cada carro que eu lavo eu gasto R$ 30? Então 4.300, vai acompanhando, qualquer coisa você pega uma caneta, volta o vídeo para você acompanhar, a gente vai parar por aqui. R$ 4.300. R$ 4.300 se eu lavar 100 carros. Eu preciso lavar 40, eu falei que eu preciso lavar 43 carros para começar a pagar o meu, para
começar a ter a partir do 43º carro, aí eu não tenho mais o meu custo fixo incidindo. Depois do 43º carro, eu só fico com o meu custo variável. E o meu custo variável ele é baixo em face do meu contexto geral. Porque o que acontece? É isso que é o meu ponto. Por isso que é importante que você entenda e que você de fato defina qual é o seu ponto de equilíbrio para que você possa fazer as ações corretas. Para que você talvez seja uma das primeiras coisas, as coisas mais assim. Aqui nós pegamos, pessoal, nós começamos a falar de preço de venda na prestação de serviço, nós caímos no ponto de equilíbrio. Mas a partir do momento em que eu defino meu ponto de equilíbrio, aí eu começo a ter clareza das minhas ações. Eu começo a ter clareza de como que eu vou, por exemplo, entrou um mês. Eu sei que 43 carros é para pagar. Vou pagar todas as minhas contas, pô, lavei 43 carros. Então a minha meta mínima é lavar 43 carros. Lavei 43 carros, mas aí você pode colocar tudo dentro do contexto. Você pode colocar seu Prolabore, você pode colocar impostos, tudo, você põe tudo. Então você chegou ali, nossa, beleza, lavei 43 carros. Agora o que eu lavar mais, aí a gente vai entender o que nós vamos, qual é a atitude que eu vou tomar. Rodrigo, não estou num ponto onde eu não consigo ter fluxo, eu não lavo 43 carros. Claro que eu fiz uma conta, mas a conta não chega nisso tudo, tá bom? Você não gasta R$ 30 para lavar um carro, a não ser que você utilize produtos muito caros, certo? Mas aí o seu preço também não vai ser R$ 100. Mas assim, hipoteticamente falando, tá? Esse ponto de equilíbrio ele tende a ser um pouco assim, às vezes você não vai pagar aí de um lugar R$ 1.000 no lavador, tá? Às vezes você paga o seu aluguel um pouco mais baixo. Por isso que é tão importante você ter o seu próprio lugar, às vezes você fugir do aluguel, mas existem outros custos que incidem também. Existe o capital imobilizado, e aí dentro desse capital imobilizado você tem outras contas que a gente pode fazer, até que ponto compensa comprar um aluguel, comprar de fato um barracão, até que ponto compensa. E tudo isso é estratégia, tudo isso é palpável de se fazer conta, de sentar e fazer conta. Eu vou construir um barracão para mim, vou gastar 1 milhão, hipoteticamente falando, tá bom? Então eu imobilizo esse 1 milhão já no começo do meu negócio, eu opero para entender qual vai ser o meu negócio e aí no futuro eu imobilizo essa quantidade de recurso, tá? Então tudo isso é para ser pensado. Os custos diretos, gastos que podem ser apropriados diretamente ao produto ou ao serviço, e os custos indiretos, gastos que, para serem incorporados ao produto ou ao serviço, utilizam de critérios de rateio, também são chamados de despesas por não ter ligação direta com a produção. Os custos diretos e indiretos nós vamos deixar um pouco para um outro momento, porque exige de você um pré-requisito. Exige que você entenda, por exemplo, noções de rateio, algumas noções para que você possa. Então, o custo fixo e o custo variável você consegue entender. Custo direto e indireto vai exigir que você tenha um pré-requisito, um conhecimento prévio para que eu possa de fato expressar-me com uma linguagem que você entenda. Mesmo que eu vá simplificar as coisas, acaba que você não vai entender. Né? Aí por isso que tem que ter os planos de conta, para a gente fazer rateio, para a gente pegar uma quantidade e dividir pela quantidade de hora que a gente lavou. É fantástico, é lindo fazer esse tipo de coisa, mas nós precisamos ter pré-requisitos, tá? Ah lá, ó, e aqui tem alguns cálculos. Como essa aula ficou muito grande, mas eu penso que eu consegui transmitir para você a importância de você querer entender o seu ponto de equilíbrio, eu já me dou por satisfeito, uma aula que já foi 30 minutos, então nós não vamos meditar mais. Então entenda, é muito importante você conhecer os seus custos, tá ok? Fique conosco, fique atento aqui no nosso canal, porque nós iremos de fato sempre buscar trazer para você o melhor que nós podemos entregar, certo?